nunca esqueci. Que um escravo podia muito bem se vingar de um
Em 2024, a Paramount Pictures lançou a sequência aguardada por 24 anos. Gladiador 2 arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente, provando que o legado de Máximo permanecia vivo. Dirigido novamente por Ridley Scott, aos 86 anos, o filme trouxe nova geração de gladiadores para as areias de Roma. Paul Mescal foi escolhido para interpretar Lúcio, filho de Lucila revelado como herdeiro do espírito de Máximo. Mescal tinha apenas 28 anos, mas ganhou 20 quilos de músculo puro para o papel. Ele treinou durante 8 meses com gladiadores profissionais, aprendendo combate com espada, lança e tridente. A produção confirmou que Lúcio é filho biológico de Máximo e Lucila, conectando diretamente aos eventos do primeiro filme. Esta revelação explicava por que Máximo olhava Lúcio com tanta ternura no original. Connie Nielsen retornou interpretando Lucila décadas depois, agora a mãe protegendo o filho adulto. Denzel Washington entrou como Macronês, ex-escravo que se tornou poderoso mercador de gladiadores. Washington, aos 69 anos, trouxe presença magnética ao mentor ambíguo de Lúcio. Ele estudou história de libertos romanos, que alcançaram riqueza e influência. Washington fez questão de performar suas próprias cenas de ação, sempre que possível. Pedro Pascal interpretou Marcus Acacius, general romano que conquistou Numídia capturando Lúcio. Pascal trouxe complexidade moral ao soldado, seguindo ordens enquanto questionava a moralidade do império. Sua dinâmica com Mescal ecoava a relação entre Máximo e Cômodo do original. Joseph Quinn e Fred Heckinger interpretaram os imperadores, gêmeos Geta e Caracalla. Os dois atores criaram vilões conjuntos instáveis e cruéis. Heckinger estudou histórias de imperadores romanos loucos, incluindo Calígula e Nero. A dinâmica entre gêmeos governando juntos criou tensão política constante. As filmagens aconteceram em Malta, Marrocos e estúdios na Inglaterra, exatamente como o original. Ridley Scott insistiu em usar mesmas locações para continuidade visual. A produção construiu arena ainda maior que a do primeiro filme, acomodando sequências de batalha mais elaboradas. A batalha naval no Coliseu Alagado foi sequência mais ambiciosa, já filmada por Scott. A arena foi realmente inundada, usando 150 mil litros de água. Navios de guerra em escala real foram construídos flutuando na arena. Tubarões CGI foram adicionados digitalmente, mas atores realmente lutaram em água até o peito. Paul Mescal fez suas próprias cenas aquáticas perigosas. Ele treinou natação de combate durante meses antes das filmagens. Mescal quase se afogou durante uma tomada quando a armadura pesou demais, mas dublês resgataram rapidamente. Ridley Scott manteve a tomada no filme por autenticidade visceral. A batalha com rinocerontes foi criada usando CGI de última geração. Porém, Mescal interagiu com rinocerontes mecânicos em tamanho real no set. Os animatrônicos pesavam mais de 2 toneladas cada. A coreografia da batalha levou semanas para ser desenvolvida, combinando o perigo real com o espetáculo digital. Denzel Washington revelou que improvisou grande parte de suas falas. Ridley Scott permitiu liberdade criativa para atores veteranos. Washington criou Macronis como figura paterna manipuladora, que vê Lúcio tanto como filho, quanto como investimento. Esta ambiguidade moral adicionou camadas ao personagem. A trilha sonora de Harry Gregson Williams homenageou Hans Zimmer e Lisa Gerrard do original. Gregson Williams incorporou temas musicais clássicos reimaginados para a nova história. O tema Now We Are Free retorna em momentos emocionais-chave, conectando 2 filmes. Connie Nielsen tinha 59 anos durante filmagens, 24 anos após o original. Ela treinou extensivamente para cenas de ação surpreendentes. Lucila luta ao lado de Lúcio em cenas que Ridley Scott adicionou no último minuto. Nielsen fez suas próprias acrobacias, provando que heroínas podem ter qualquer idade. A revelação que Lúcio foi escondido na Numídia por Lucila, para protegê-lo de Roma, criou paralelo poderoso. Assim como Máximo perdeu família, Lúcio foi forçado a viver separado da mãe. Esta simetria temática conectou gerações de gladiadores. Pedro Pascal performou cenas de batalha épicas comandando legiões romanas. Ele estudou táticas militares romanas reais para autenticidade. A sequência de Pascal conquistando Numídia custou mais de 50 milhões de dólares, filmada no deserto marroquino com milhares de figurantes. Joseph Quinn e Fred Heckinger criaram imperadores que faziam Cômodo parecer são. Sua loucura compartilhada e paranoia mútua desestabilizaram Roma. Os atores improvisaram muitas interações entre gêmeos, criando dinâmica imprevisível e aterrorizante. Ridley Scott filmou usando câmeras digitais de última geração,
combinadas com lentes vintage. Ele queria claridade moderna com textura cinematográfica clássica. O resultado foi visual que honrava a original, enquanto aproveitava a tecnologia nova. A arena do Coliseu foi reconstruída digitalmente com ainda mais detalhes. King 2000. Avanços em CGI permitiram multidões de 50 mil espectadores digitais completamente realistas. Cada rosto foi renderizado individualmente, usando inteligência artificial. O tema central explorou legado e vingança, versus construir futuro melhor. Lúcio luta não apenas pela honra, mas para quebrar ciclo de violência. Esta maturidade temática elevou sequência além de simples repetição. Paul Mescal entregou performance que honrou Russell Crowe, sem imitá-lo. Lúcio tem raiva de Máximo, mas herda seu senso de justiça. Mescal capturou o conflito interno de jovem guerreiro, descobrindo verdadeira identidade. Denzel Washington roubou cenas com presença carismática. Macronise é vilão complexo que realmente acredita estar ajudando Lúcio. Washington trouxe humanidade, a antagonista que poderia ter sido unidimensional. Gladiador 2 provou que sequências décadas depois podem funcionar com visão forte. Ridley Scott entregou espetáculo que respeitou o original enquanto contou história nova. O filme celebrou o legado de Máximo passando tocha para a nova geração. A cena final de Lúcio olhando campos de trigo como Máximo sonhava, encerrou o círculo perfeitamente. Paul Mescal canalizou o espírito de Russell Crowe sem vê-lo, conectando-se espiritualmente ao gladiador original. Em 2024, a Paramount Pictures lançou a sequência aguardada por 24 anos. Gladiador 2 arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente, provando que o legado de Máximo permanecia vivo. Dirigido novamente por Ridley Scott, aos 86 anos, o filme trouxe nova geração de gladiadores para as areias de Roma. Paul Mescal foi escolhido para interpretar Lúcio, filho de Lucila revelado como herdeiro do espírito de Máximo. Mescal tinha apenas 28 anos, mas ganhou 20 quilos de músculo puro para o papel. Ele treinou durante 8 meses com gladiadores profissionais, aprendendo combate com espada, lança e tridente. A produção confirmou que Lúcio é filho biológico de Máximo e Lucila, conectando diretamente aos eventos do primeiro filme. Esta revelação explicava por que Máximo olhava Lúcio com tanta ternura no original. Connie Nielsen retornou interpretando Lucila décadas depois, agora a mãe protegendo o filho adulto. Denzel Washington entrou como Macronês, ex-escravo que se tornou poderoso mercador de gladiadores. Washington, aos 69 anos, trouxe presença magnética ao mentor ambíguo de Lúcio. Ele estudou história de libertos romanos, que alcançaram riqueza e influência. Washington fez questão de performar suas próprias cenas de ação, sempre que possível. Pedro Pascal interpretou Marcus Acacius, general romano que conquistou Numídia capturando Lúcio. Pascal trouxe complexidade moral ao soldado seguindo ordens enquanto questionava a moralidade do império. Sua dinâmica com Mescal ecoava a relação entre Máximo e Cômodo do original. Joseph Quinn e Fred Heckinger interpretaram os imperadores, gêmeos Geta e Caracalla. Os dois atores criaram vilões conjuntos instáveis e cruéis. Heckinger estudou histórias de imperadores romanos loucos, incluindo Calígula e Nero. A dinâmica entre gêmeos governando juntos criou tensão política constante. As filmagens aconteceram em Malta, Marrocos e estúdios na Inglaterra, exatamente como o original. Ridley Scott insistiu em usar mesmas locações para continuidade visual. A produção construiu arena ainda maior que a do primeiro filme, acomodando sequências de batalha mais elaboradas. A batalha naval no Coliseu alagado foi sequência mais ambiciosa, já filmada por Scott. A arena foi realmente inundada, usando 150 mil litros de água. Navios de guerra em escala real foram construídos flutuando na arena. Tubarões CGI foram adicionados digitalmente, mas atores realmente lutaram em água até o peito. Paul Mescal fez suas próprias cenas aquáticas perigosas. Ele treinou natação de combate durante meses antes das filmagens. Mescal quase se afogou durante uma tomada quando a armadura pesou demais, mas dublês resgataram rapidamente. Ridley Scott manteve a tomada no filme por autenticidade visceral. A batalha com rinocerontes foi criada usando CGI de última geração. Porém, Mescal interagiu com rinocerontes mecânicos, em tamanho real no set. Os animatrônicos pesavam mais de 2 toneladas cada. A coreografia da batalha levou semanas para ser desenvolvida, combinando o perigo real com o espetáculo digital. Denzel Washington revelou que improvisou grande parte de suas falas. Ridley Scott permitiu liberdade criativa para atores veteranos.
Washington criou Macronis como figura paterna manipuladora, que vê Lúcio tanto como filho, quanto como investimento. Esta ambiguidade moral adicionou camadas ao personagem. A trilha sonora de Harry Gregson Williams homenageou Hans Zimmer e Lisa Gerrard do original. Gregson Williams incorporou temas musicais clássicos reimaginados para a nova história. O tema Now We Are Free retorna em momentos emocionais-chave, conectando dois filmes. Connie Nielsen tinha 59 anos durante filmagens, 24 anos após o original. Ela treinou extensivamente para cenas de ação surpreendentes. Lucilla luta ao lado de Lúcio em cenas que Ridley Scott adicionou no último minuto. Nielsen fez suas próprias acrobacias, provando que heroínas podem ter qualquer idade. A revelação que Lúcio foi escondido na Numídia por Lucilla, para protegê-lo de Roma, criou paralelo poderoso. Assim como Máximo perdeu família, Lúcio foi forçado a viver separado da mãe. Esta simetria temática conectou gerações de gladiadores. Pedro Pascal performou cenas de batalha épicas comandando legiões romanas. Ele estudou táticas militares romanas reais para autenticidade. A sequência de Pascal conquistando Numídia custou mais de 50 milhões de dólares, filmada no deserto marroquino com milhares de figurantes. Joseph Quinn e Fred Heckinger criaram imperadores que faziam cômodo parecer são. Sua loucura compartilhada e paranoia mútua desestabilizaram Roma. Os atores improvisaram muitas interações entre gêmeos, criando dinâmica imprevisível e aterrorizante. Ridley Scott filmou usando câmeras digitais de última geração, combinadas com lentes vintage. Ele queria claridade moderna com textura cinematográfica clássica. O resultado foi visual que honrava a original, enquanto aproveitava a tecnologia nova. A arena do Coliseu foi reconstruída digitalmente com ainda mais detalhes. King 2000. Avanços em CGI permitiram multidões de 50 mil espectadores digitais completamente realistas. Cada rosto foi renderizado individualmente, usando inteligência artificial. O tema central explorou legado e vingança, versus construir futuro melhor. Lúcio luta não apenas pela honra, mas para quebrar ciclo de violência. Esta maturidade temática elevou sequência além de simples repetição. Paul Mescal entregou performance que honrou Russell Crowe, sem imitá-lo. Lúcio tem raiva de Máximo, mas herda seu senso de justiça. Mescal capturou o conflito interno de jovem guerreiro, descobrindo verdadeira identidade. Denzel Washington roubou cenas com presença carismática. Macronis é vilão complexo que realmente acredita estar ajudando Lúcio. Washington trouxe humanidade, a antagonista que poderia ter sido unidimensional. Gladiador 2 provou que sequências décadas depois podem funcionar com visão forte. Ridley Scott entregou espetáculo que respeitou o original enquanto contou história nova. O filme celebrou o legado de Máximo passando tocha para a nova geração. A cena final de Lúcio olhando campos de trigo como Máximo sonhava, encerrou o círculo perfeitamente. Paul Mescal canalizou o espírito de Russell Crowe sem vê-lo, conectando-se espiritualmente ao gladiador original. Em 2024, a Paramount Pictures lançou a sequência aguardada por 24 anos. Gladiador 2 arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente, provando que o legado de Máximo permanecia vivo. Dirigido novamente por Ridley Scott, aos 86 anos, o filme trouxe nova geração de gladiadores para as areias de Roma. Paul Mescal foi escolhido para interpretar Lúcio, filho de Lucilla revelado como herdeiro do espírito de Máximo. Mescal tinha apenas 28 anos, mas ganhou 20 quilos de músculo puro para o papel. Ele treinou durante 8 meses com gladiadores profissionais, aprendendo combate com espada, lança e tridente. A produção confirmou que Lúcio é filho biológico de Máximo e Lucilla, conectando diretamente aos eventos do primeiro filme. Esta revelação explicava por que Máximo olhava Lúcio com tanta ternura no original. Connie Nielsen retornou interpretando Lucilla décadas depois. Agora a mãe protegendo o filho adulto. Denzel Washington entrou como Macronis, ex-escravo que se tornou poderoso mercador de gladiadores. Washington, aos 69 anos, trouxe presença magnética ao mentor ambíguo de Lúcio. Ele estudou história de libertos romanos, que alcançaram riqueza e influência. Washington fez questão de performar suas próprias cenas de ação, sempre que possível. Pedro Pascal interpretou Marcus Acacius, general romano que conquistou Numídia capturando Lúcio. Pascal trouxe complexidade moral ao soldado seguindo ordens enquanto questionava a moralidade do império.
Sua dinâmica com Mescal ecoava a relação entre Máximo e Cômodo do original. Joseph Quinn e Fred Heckinger interpretaram os imperadores, gêmeos Geta e Caracalla. Os dois atores criaram vilões conjuntos instáveis e cruéis. Heckinger estudou histórias de imperadores romanos loucos, incluindo Calígula e Nero. A dinâmica entre gêmeos governando juntos criou tensão política constante. As filmagens aconteceram em Malta, Marrocos e estúdios na Inglaterra, exatamente como o original. Ridley Scott insistiu em usar mesmas locações para continuidade visual. A produção construiu arena ainda maior que a do primeiro filme, acomodando sequências de batalha mais elaboradas. A batalha naval no Coliseu Alagado foi sequência mais ambiciosa, já filmada por Scott. A arena foi realmente inundada, usando 150 mil litros de água. Navios de guerra em escala real foram construídos flutuando na arena. Tubarões CGI foram adicionados digitalmente, mas atores realmente lutaram em água até o peito. Paul Mescal fez suas próprias cenas aquáticas perigosas. Ele treinou natação de combate durante meses antes das filmagens. Mescal quase se afogou durante uma tomada quando a armadura pesou demais, mas dublês resgataram rapidamente. Ridley Scott manteve a tomada no filme por autenticidade visceral. A batalha com rinocerontes foi criada usando CGI de última geração. Porém, Mescal interagiu com rinocerontes mecânicos em tamanho real no set. Os animatrônicos pesavam mais de 2 toneladas cada. A coreografia da batalha levou semanas para ser desenvolvida, combinando o perigo real com o espetáculo digital. Denzel Washington revelou que improvisou grande parte de suas falas. Ridley Scott permitiu liberdade criativa para atores veteranos. Washington criou Macronis como figura paterna manipuladora, que vê Lúcio tanto como filho, quanto como investimento. Esta ambiguidade moral adicionou camadas ao personagem. A trilha sonora de Harry Gregson Williams homenageou Hans Zimmer e Lisa Gerrard do original. Gregson Williams incorporou temas musicais clássicos reimaginados para a nova história. O tema Now We Are Free retorna em momentos emocionais-chave, conectando 2 filmes. Connie Nielsen tinha 59 anos durante filmagens, 24 anos após o original. Ela treinou extensivamente para cenas de ação surpreendentes. Lucilla luta ao lado de Lúcio em cenas que Ridley Scott adicionou no último minuto. Nielsen fez suas próprias acrobacias, provando que heroínas podem ter qualquer idade. A revelação que Lúcio foi escondido na Numídia por Lucilla, para protegê-lo de Roma, criou paralelo poderoso. Assim como Máximo perdeu família, Lúcio foi forçado a viver separado da mãe. Esta simetria temática conectou gerações de gladiadores. Pedro Pascal performou cenas de batalha épicas comandando legiões romanas. Ele estudou táticas militares romanas reais para autenticidade. A sequência de Pascal conquistando Numídia custou mais de 50 milhões de dólares, filmada no deserto marroquino com milhares de figurantes. Joseph Quinn e Fred Heckinger criaram imperadores que faziam Cômodo parecer são. Sua loucura compartilhada e paranoia mútua desestabilizaram Roma. Os atores improvisaram muitas interações entre gêmeos, criando dinâmica imprevisível e aterrorizante. Ridley Scott filmou usando câmeras digitais de última geração, combinadas com lentes vintage. Ele queria claridade moderna com textura cinematográfica clássica. O resultado foi visual que honrava a original, enquanto aproveitava a tecnologia nova. A arena do Coliseu foi reconstruída digitalmente com ainda mais detalhes. King 2000. Avanços em CGI permitiram multidões de 50 mil espectadores digitais completamente realistas. Cada rosto foi renderizado individualmente, usando inteligência artificial. O tema central explorou legado e vingança, versus construir futuro melhor. Lúcio luta não apenas pela honra, mas para quebrar ciclo de violência. Esta maturidade temática elevou sequência além de simples repetição. Paul Mescal entregou performance que honrou Russell Crowe, sem imitá-lo. Lúcio tem raiva de Máximo, mas herda seu senso de justiça. Mescal capturou o conflito interno de jovem guerreiro, descobrindo verdadeira identidade. Denzel Washington roubou cenas com presença carismática. Macronis é vilão complexo que realmente acredita estar ajudando Lúcio. Washington trouxe humanidade, a antagonista que poderia ter sido unidimensional. Gladiador 2 provou que sequências décadas depois podem funcionar com visão forte. Ridley Scott entregou espetáculo que respeitou o original enquanto contou história nova. O filme celebrou o legado de Máximo passando tocha para a nova geração. A cena final de Lúcio olhando campos de trigo como Máximo sonhava, encerrou o círculo perfeitamente. Paul Mescal canalizou o espírito de Russell Crowe sem vê-lo,
conectando-se espiritualmente ao gladiador original. Em 2024, a Paramount Pictures lançou a sequência aguardada por 24 anos. Gladiador 2 arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente, provando que o legado de Máximo permanecia vivo. Dirigido novamente por Ridley Scott, aos 86 anos, o filme trouxe nova geração de gladiadores para as areias de Roma. Paul Mescal foi escolhido para interpretar Lúcio, filho de Lucila revelado como herdeiro do espírito de Máximo. Mescal tinha apenas 28 anos, mas ganhou 20 quilos de músculo puro para o papel. Ele treinou durante 8 meses com gladiadores profissionais, aprendendo combate com espada, lança e tridente. A produção confirmou que Lúcio é filho biológico de Máximo e Lucila, conectando diretamente aos eventos do primeiro filme. Esta revelação explicava por que Máximo olhava Lúcio com tanta ternura no original. Connie Nielsen retornou interpretando Lucila décadas depois, agora a mãe protegendo o filho adulto. Denzel Washington entrou como Macronês, ex-escravo que se tornou poderoso mercador de gladiadores. Washington, aos 69 anos, trouxe presença magnética ao mentor ambíguo de Lúcio. Ele estudou história de libertos romanos, que alcançaram riqueza e influência. Washington fez questão de performar suas próprias cenas de ação, sempre que possível. Pedro Pascal interpretou Marcus Acacius, general romano que conquistou Numídia capturando Lúcio. Pascal trouxe complexidade moral ao soldado, seguindo ordens enquanto questionava a moralidade do império. Sua dinâmica com Mescal ecoava a relação entre Máximo e Cômodo do original. Joseph Quinn e Fred Heckinger interpretaram os imperadores, gêmeos Geta e Caracalla. Os dois atores criaram vilões conjuntos instáveis e cruéis. Heckinger estudou histórias de imperadores romanos loucos, incluindo Calígula e Nero. A dinâmica entre gêmeos governando juntos criou tensão política constante. As filmagens aconteceram em Malta, Marrocos e estúdios na Inglaterra, exatamente como o original. Ridley Scott insistiu em usar mesmas locações para continuidade visual. A produção construiu arena ainda maior que a do primeiro filme, acomodando sequências de batalha mais elaboradas. A batalha naval no Coliseu alagado foi sequência mais ambiciosa, já filmada por Scott. A arena foi realmente inundada, usando 150 mil litros de água. Navios de guerra em escala real foram construídos flutuando na arena. Tubarões CGI foram adicionados digitalmente, mas atores realmente lutaram em água até o peito. Paul Mescal fez suas próprias cenas aquáticas perigosas. Ele treinou natação de combate durante meses antes das filmagens. Mescal quase se afogou durante uma tomada quando a armadura pesou demais, mas dublês resgataram rapidamente. Ridley Scott manteve a tomada no filme por autenticidade visceral. A batalha com rinocerontes foi criada usando CGI de última geração. Porém, Mescal interagiu com rinocerontes mecânicos em tamanho real no set. Os animatrônicos pesavam mais de 2 toneladas cada. A coreografia da batalha levou semanas para ser desenvolvida, combinando o perigo real com o espetáculo digital. Denzel Washington revelou que improvisou grande parte de suas falas. Ridley Scott permitiu liberdade criativa para atores veteranos. Washington criou Macronis como figura paterna manipuladora, que vê Lúcio tanto como filho, quanto como investimento. Esta ambiguidade moral adicionou camadas ao personagem. A trilha sonora de Harry Gregson Williams homenageou Hans Zimmer e Lisa Gerrard do original. Gregson Williams incorporou temas musicais clássicos reimaginados para a nova história. O tema Now We Are Free retorna em momentos emocionais-chave, conectando 2 filmes. Connie Nielsen tinha 59 anos durante filmagens, 24 anos após o original. Ela treinou extensivamente para cenas de ação surpreendentes. Lucila luta ao lado de Lúcio em cenas que Ridley Scott adicionou no último minuto. Nielsen fez suas próprias acrobacias, provando que heroínas podem ter qualquer idade. A revelação que Lúcio foi escondido na Numídia por Lucila, para protegê-lo de Roma, criou paralelo poderoso. Assim como Máximo perdeu família, Lúcio foi forçado a viver separado da mãe. Esta simetria temática conectou gerações de gladiadores. Pedro Pascal performou cenas de batalha épicas comandando legiões romanas. Ele estudou táticas militares romanas reais para autenticidade. A sequência de Pascal conquistando Numídia custou mais de 50 milhões de dólares, filmada no deserto marroquino com milhares de figurantes. Joseph Quinn e Fred Heckinger criaram imperadores que faziam Cômodo parecer são. Sua loucura compartilhada e paranoia mútua desestabilizaram Roma. Os atores improvisaram muitas interações entre gêmeos, criando dinâmica imprevisível
e aterrorizante. Ridley Scott filmou usando câmeras digitais de última geração, combinadas com lentes vintage. Ele queria claridade moderna com textura cinematográfica clássica. O resultado foi visual que honrava a original, enquanto aproveitava a tecnologia nova. A arena do Coliseu foi reconstruída digitalmente com ainda mais detalhes. King 2000. Avanços em CGI permitiram multidões de 50 mil espectadores digitais completamente realistas. Cada rosto foi renderizado individualmente, usando inteligência artificial. O tema central explorou legado e vingança, versus construir futuro melhor. Lúcio luta não apenas pela honra, mas para quebrar ciclo de violência. Esta maturidade temática elevou sequência além de simples repetição. Paul Mescal entregou performance que honrou Russell Crowe, sem imitá-lo. Lúcio tem raiva de Máximo, mas herda seu senso de justiça. Mescal capturou o conflito interno de jovem guerreiro, descobrindo verdadeira identidade. Denzel Washington roubou cenas com presença carismática. Macronise é vilão complexo que realmente acredita estar ajudando Lúcio. Washington trouxe humanidade, a antagonista que poderia ter sido unidimensional. Gladiador 2 provou que sequências décadas depois podem funcionar com visão forte. Ridley Scott entregou espetáculo que respeitou o original enquanto contou história nova. O filme celebrou o legado de Máximo passando tocha para a nova geração. A cena final de Lúcio olhando campos de trigo como Máximo sonhava, encerrou o círculo perfeitamente. Paul Mescal canalizou o espírito de Russell Crowe sem vê-lo, conectando-se espiritualmente ao gladiador original. Em 2024, a Paramount Pictures lançou a sequência aguardada por 24 anos. Gladiador 2 arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente, provando que o legado de Máximo permanecia vivo. Dirigido novamente por Ridley Scott, aos 86 anos, o filme trouxe nova geração de gladiadores para as areias de Roma. Paul Mescal foi escolhido para interpretar Lúcio, filho de Lucila revelado como herdeiro do espírito de Máximo. Mescal tinha apenas 28 anos, mas ganhou 20 quilos de músculo puro para o papel. Ele treinou durante 8 meses com gladiadores profissionais, aprendendo combate com espada, lança e tridente. A produção confirmou que Lúcio é filho biológico de Máximo e Lucila, conectando diretamente aos eventos do primeiro filme. Esta revelação explicava por que Máximo olhava Lúcio com tanta ternura no original. Connie Nielsen retornou interpretando Lucila décadas depois, agora a mãe protegendo o filho adulto. Denzel Washington entrou como Macronês, ex-escravo que se tornou poderoso mercador de gladiadores. Washington, aos 69 anos, trouxe presença magnética ao mentor ambíguo de Lúcio. Ele estudou história de libertos romanos, que alcançaram riqueza e influência. Washington fez questão de performar suas próprias cenas de ação, sempre que possível. Pedro Pascal interpretou Marcus Acacius, general romano que conquistou Numídia capturando Lúcio. Pascal trouxe complexidade moral ao soldado seguindo ordens enquanto questionava a moralidade do império. Sua dinâmica com Mescal ecoava a relação entre Máximo e Cômodo do original. Joseph Quinn e Fred Heckinger interpretaram os imperadores, gêmeos Geta e Caracalla. Os dois atores criaram vilões conjuntos instáveis e cruéis. Heckinger estudou histórias de imperadores romanos loucos, incluindo Calígula e Nero. A dinâmica entre gêmeos governando juntos criou tensão política constante. As filmagens aconteceram em Malta, Marrocos e estúdios na Inglaterra, exatamente como o original. Ridley Scott insistiu em usar mesmas locações para continuidade visual. A produção construiu arena ainda maior que a do primeiro filme, acomodando sequências de batalha mais elaboradas. A batalha naval no Coliseu alagado foi sequência mais ambiciosa, já filmada por Scott. A arena foi realmente inundada, usando 150 mil litros de água. Navios de guerra em escala real foram construídos flutuando na arena. Tubarões CGI foram adicionados digitalmente, mas atores realmente lutaram em água até o peito. Paul Mescal fez suas próprias cenas aquáticas perigosas. Ele treinou natação de combate durante meses antes das filmagens. Mescal quase se afogou durante uma tomada quando a armadura pesou demais, mas dublês resgataram rapidamente. Ridley Scott manteve a tomada no filme por autenticidade visceral. A batalha com rinocerontes foi criada usando CGI de última geração. Porém, Mescal interagiu com rinocerontes mecânicos, em tamanho real no set. Os animatrônicos pesavam mais de 2 toneladas cada. A coreografia da batalha levou semanas para ser desenvolvida,
combinando o perigo real com o espetáculo digital. Denzel Washington revelou que improvisou grande parte de suas falas. Ridley Scott permitiu liberdade criativa para atores veteranos. Washington criou Macronis como figura paterna manipuladora, que vê Lúcio tanto como filho, quanto como investimento. Esta ambiguidade moral adicionou camadas ao personagem. A trilha sonora de Harry Gregson Williams homenageou Hans Zimmer e Lisa Gerrard do original. Gregson Williams incorporou temas musicais clássicos reimaginados para a nova história. O tema Now We Are Free retorna em momentos emocionais-chave, conectando dois filmes. Connie Nielsen tinha 59 anos durante filmagens, 24 anos após o original. Ela treinou extensivamente para cenas de ação surpreendentes. Lucilla luta ao lado de Lúcio em cenas que Ridley Scott adicionou no último minuto. Nielsen fez suas próprias acrobacias, provando que heroínas podem ter qualquer idade. A revelação que Lúcio foi escondido na Numídia por Lucilla, para protegê-lo de Roma, criou paralelo poderoso. Assim como Máximo perdeu família, Lúcio foi forçado a viver separado da mãe. Esta simetria temática conectou gerações de gladiadores. Pedro Pascal performou cenas de batalha épicas comandando legiões romanas. Ele estudou táticas militares romanas reais para autenticidade. A sequência de Pascal conquistando Numídia custou mais de 50 milhões de dólares, filmada no deserto marroquino com milhares de figurantes. Joseph Quinn e Fred Heckinger criaram imperadores que faziam cômodo parecer são. Sua loucura compartilhada e paranoia mútua desestabilizaram Roma. Os atores improvisaram muitas interações entre gêmeos, criando dinâmica imprevisível e aterrorizante. Ridley Scott filmou usando câmeras digitais de última geração, combinadas com lentes vintage. Ele queria claridade moderna com textura cinematográfica clássica. O resultado foi visual que honrava a original, enquanto aproveitava a tecnologia nova. A arena do Coliseu foi reconstruída digitalmente com ainda mais detalhes. King 2000. Avanços em CGI permitiram multidões de 50 mil espectadores digitais completamente realistas. Cada rosto foi renderizado individualmente, usando inteligência artificial. O tema central explorou legado e vingança, versus construir futuro melhor. Lúcio luta não apenas pela honra, mas para quebrar ciclo de violência. Esta maturidade temática elevou sequência além de simples repetição. Paul Mescal entregou performance que honrou Russell Crowe, sem imitá-lo. Lúcio tem raiva de Máximo, mas herda seu senso de justiça. Mescal capturou o conflito interno de jovem guerreiro, descobrindo verdadeira identidade. Denzel Washington roubou cenas com presença carismática. Macronis é vilão complexo que realmente acredita estar ajudando Lúcio. Washington trouxe humanidade, a antagonista que poderia ter sido unidimensional. Gladiador 2 provou que sequências décadas depois podem funcionar com visão forte. Ridley Scott entregou espetáculo que respeitou o original enquanto contou história nova. O filme celebrou o legado de Máximo passando tocha para a nova geração. A cena final de Lúcio olhando campos de trigo como Máximo sonhava, encerrou o círculo perfeitamente. Paul Mescal canalizou o espírito de Russell Crowe sem vê-lo, conectando-se espiritualmente ao gladiador original. Em 2024, a Paramount Pictures lançou a sequência aguardada por 24 anos. Gladiador 2 arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente, provando que o legado de Máximo permanecia vivo. Dirigido novamente por Ridley Scott, aos 86 anos, o filme trouxe nova geração de gladiadores para as areias de Roma. Paul Mescal foi escolhido para interpretar Lúcio, filho de Lucilla revelado como herdeiro do espírito de Máximo. Mescal tinha apenas 28 anos, mas ganhou 20 quilos de músculo puro para o papel. Ele treinou durante 8 meses com gladiadores profissionais, aprendendo combate com espada, lança e tridente. A produção confirmou que Lúcio é filho biológico de Máximo e Lucilla, conectando diretamente aos eventos do primeiro filme. Esta revelação explicava por que Máximo olhava Lúcio com tanta ternura no original. Connie Nielsen retornou interpretando Lucilla décadas depois. Agora a mãe protegendo o filho adulto. Denzel Washington entrou como Macronis, ex-escravo que se tornou poderoso mercador de gladiadores. Washington, aos 69 anos, trouxe presença magnética ao mentor ambíguo de Lúcio. Ele estudou história de libertos romanos, que alcançaram riqueza e influência. Washington fez questão de performar suas próprias cenas de ação, sempre que possível. Pedro Pascal interpretou Marcus Acacius, general romano que conquistou Numídia capturando Lúcio. Pascal trouxe complexidade moral ao soldado seguindo ordens enquanto questionava a moralidade do império.
Sua dinâmica com Mescal ecoava a relação entre Máximo e Cômodo do original. Joseph Quinn e Fred Heckinger interpretaram os imperadores, gêmeos Geta e Caracalla. Os dois atores criaram vilões conjuntos instáveis e cruéis. Heckinger estudou histórias de imperadores romanos loucos, incluindo Calígula e Nero. A dinâmica entre gêmeos governando juntos criou tensão política constante. As filmagens aconteceram em Malta, Marrocos e estúdios na Inglaterra, exatamente como o original. Ridley Scott insistiu em usar mesmas locações para continuidade visual. A produção construiu arena ainda maior que a do primeiro filme, acomodando sequências de batalha mais elaboradas. A batalha naval no Coliseu Alagado foi sequência mais ambiciosa, já filmada por Scott. A arena foi realmente inundada, usando 150 mil litros de água. Navios de guerra em escala real foram construídos flutuando na arena. Tubarões CGI foram adicionados digitalmente, mas atores realmente lutaram em água até o peito. Paul Mescal fez suas próprias cenas aquáticas perigosas. Ele treinou natação de combate durante meses antes das filmagens. Mescal quase se afogou durante uma tomada quando a armadura pesou demais, mas dublês resgataram rapidamente. Ridley Scott manteve a tomada no filme por autenticidade visceral. A batalha com rinocerontes foi criada usando CGI de última geração. Porém, Mescal interagiu com rinocerontes mecânicos em tamanho real no set. Os animatrônicos pesavam mais de 2 toneladas cada. A coreografia da batalha levou semanas para ser desenvolvida, combinando o perigo real com o espetáculo digital. Denzel Washington revelou que improvisou grande parte de suas falas. Ridley Scott permitiu liberdade criativa para atores veteranos. Washington criou Macronis como figura paterna manipuladora, que vê Lúcio tanto como filho, quanto como investimento. Esta ambiguidade moral adicionou camadas ao personagem. A trilha sonora de Harry Gregson Williams homenageou Hans Zimmer e Lisa Gerrard do original. Gregson Williams incorporou temas musicais clássicos reimaginados para a nova história. O tema Now We Are Free retorna em momentos emocionais-chave, conectando 2 filmes. Connie Nielsen tinha 59 anos durante filmagens, 24 anos após o original. Ela treinou extensivamente para cenas de ação surpreendentes. Lucilla luta ao lado de Lúcio em cenas que Ridley Scott adicionou no último minuto. Nielsen fez suas próprias acrobacias, provando que heroínas podem ter qualquer idade. A revelação que Lúcio foi escondido na Numídia por Lucilla, para protegê-lo de Roma, criou paralelo poderoso. Assim como Máximo perdeu família, Lúcio foi forçado a viver separado da mãe. Esta simetria temática conectou gerações de gladiadores. Pedro Pascal performou cenas de batalha épicas comandando legiões romanas. Ele estudou táticas militares romanas reais para autenticidade. A sequência de Pascal conquistando Numídia custou mais de 50 milhões de dólares, filmada no deserto marroquino com milhares de figurantes. Joseph Quinn e Fred Heckinger criaram imperadores que faziam Cômodo parecer são. Sua loucura compartilhada e paranoia mútua desestabilizaram Roma. Os atores improvisaram muitas interações entre gêmeos, criando dinâmica imprevisível e aterrorizante. Ridley Scott filmou usando câmeras digitais de última geração, combinadas com lentes vintage. Ele queria claridade moderna com textura cinematográfica clássica. O resultado foi visual que honrava a original, enquanto aproveitava a tecnologia nova. A arena do Coliseu foi reconstruída digitalmente com ainda mais detalhes. King 2000. Avanços em CGI permitiram multidões de 50 mil espectadores digitais completamente realistas. Cada rosto foi renderizado individualmente, usando inteligência artificial. O tema central explorou legado e vingança, versus construir futuro melhor. Lúcio luta não apenas pela honra, mas para quebrar ciclo de violência. Esta maturidade temática elevou sequência além de simples repetição. Paul Mescal entregou performance que honrou Russell Crowe, sem imitá-lo. Lúcio tem raiva de Máximo, mas herda seu senso de justiça. Mescal capturou o conflito interno de jovem guerreiro, descobrindo verdadeira identidade. Denzel Washington roubou cenas com presença carismática. Macronis é vilão complexo que realmente acredita estar ajudando Lúcio. Washington trouxe humanidade, a antagonista que poderia ter sido unidimensional. Gladiador 2 provou que sequências décadas depois podem funcionar com visão forte. Ridley Scott entregou espetáculo que respeitou o original enquanto contou história nova. O filme celebrou o legado de Máximo passando tocha para a nova geração. A cena final de Lúcio olhando campos de trigo como Máximo sonhava, encerrou o círculo perfeitamente. Paul Mescal canalizou o espírito de Russell Crowe sem vê-lo,
conectando-se espiritualmente ao gladiador original. Em 2024, a Paramount Pictures lançou a sequência aguardada por 24 anos. Gladiador 2 arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente, provando que o legado de Máximo permanecia vivo. Dirigido novamente por Ridley Scott, aos 86 anos, o filme trouxe nova geração de gladiadores para as areias de Roma. Paul Mescal foi escolhido para interpretar Lúcio, filho de Lucila revelado como herdeiro do espírito de Máximo. Mescal tinha apenas 28 anos, mas ganhou 20 quilos de músculo puro para o papel. Ele treinou durante 8 meses com gladiadores profissionais, aprendendo combate com espada, lança e tridente. A produção confirmou que Lúcio é filho biológico de Máximo e Lucila, conectando diretamente aos eventos do primeiro filme. Esta revelação explicava por que Máximo olhava Lúcio com tanta ternura no original. Connie Nielsen retornou interpretando Lucila décadas depois, agora a mãe protegendo o filho adulto. Denzel Washington entrou como Macronês, ex-escravo que se tornou poderoso mercador de gladiadores. Washington, aos 69 anos, trouxe presença magnética ao mentor ambíguo de Lúcio. Ele estudou história de libertos romanos, que alcançaram riqueza e influência. Washington fez questão de performar suas próprias cenas de ação, sempre que possível. Pedro Pascal interpretou Marcus Acacius, general romano que conquistou Numídia capturando Lúcio. Pascal trouxe complexidade moral ao soldado, seguindo ordens enquanto questionava a moralidade do império. Sua dinâmica com Mescal ecoava a relação entre Máximo e Cômodo do original. Joseph Quinn e Fred Heckinger interpretaram os imperadores, gêmeos Geta e Caracalla. Os dois atores criaram vilões conjuntos instáveis e cruéis. Heckinger estudou histórias de imperadores romanos loucos, incluindo Calígula e Nero. A dinâmica entre gêmeos governando juntos criou tensão política constante. As filmagens aconteceram em Malta, Marrocos e estúdios na Inglaterra, exatamente como o original. Ridley Scott insistiu em usar as mesmas locações para continuidade visual. A produção construiu arena ainda maior que a do primeiro filme, acomodando sequências de batalha mais elaboradas. A batalha naval no Coliseu alagado foi a sequência mais ambiciosa, já filmada por Scott. A arena foi realmente inundada, usando 150 mil litros de água. Navios de guerra em escala real foram construídos flutuando na arena. Tubarões CGI foram adicionados digitalmente, mas atores realmente lutaram em água até o peito. Paul Mescal fez suas próprias cenas aquáticas perigosas. Ele treinou natação de combate durante meses antes das filmagens. Mescal quase se afogou durante uma tomada quando a armadura pesou demais, mas dublês resgataram rapidamente. Ridley Scott manteve a tomada no filme por autenticidade visceral. A batalha com rinocerontes foi criada usando CGI de última geração. Porém, Mescal interagiu com rinocerontes mecânicos em tamanho real no set. Os animatrônicos pesavam mais de 2 toneladas cada. A coreografia da batalha levou semanas para ser desenvolvida, combinando o perigo real com o espetáculo digital. Denzel Washington revelou que improvisou grande parte de suas falas. Ridley Scott permitiu liberdade criativa para atores veteranos. Washington criou Macronis como figura paterna manipuladora, que vê Lúcio tanto como filho, quanto como investimento. Esta ambiguidade moral adicionou camadas ao personagem. A trilha sonora de Harry Gregson Williams homenageou Hans Zimmer e Lisa Gerrard do original. Gregson Williams incorporou temas musicais clássicos reimaginados para a nova história. O tema Now We Are Free retorna em momentos emocionais-chave, conectando 2 filmes. Connie Nielsen tinha 59 anos durante filmagens, 24 anos após o original. Ela treinou extensivamente para cenas de ação surpreendentes. Lucila luta ao lado de Lúcio em cenas que Ridley Scott adicionou no último minuto. Nielsen fez suas próprias acrobacias, provando que heroínas podem ter qualquer idade. A revelação que Lúcio foi escondido na Numídia por Lucila, para protegê-lo de Roma, criou paralelo poderoso. Assim como Máximo perdeu família, Lúcio foi forçado a viver separado da mãe. Esta simetria temática conectou gerações de gladiadores. Pedro Pascal performou cenas de batalha épicas comandando legiões romanas. Ele estudou táticas militares romanas reais para autenticidade. A sequência de Pascal conquistando Numídia custou mais de 50 milhões de dólares, filmada no deserto marroquino com milhares de figurantes. Joseph Quinn e Fred Heckinger criaram imperadores que faziam Cômodo parecer são. Sua loucura compartilhada e paranoia mútua desestabilizaram Roma. Os atores improvisaram muitas interações entre gêmeos, criando dinâmica imprevisível
e aterrorizante. Ridley Scott filmou usando câmeras digitais de última geração, combinadas com lentes vintage. Ele queria claridade moderna com textura cinematográfica clássica. O resultado foi visual que honrava a original, enquanto aproveitava tecnologia nova. A arena do Coliseu foi reconstruída digitalmente com ainda mais detalhes. King 2000. Avanços em CGI permitiram multidões de 50 mil espectadores digitais completamente realistas. Cada rosto foi renderizado individualmente, usando inteligência artificial. O tema central explorou legado e vingança, versus construir futuro melhor. Lúcio luta não apenas pela honra, mas para quebrar ciclo de violência. Esta maturidade temática elevou sequência além de simples repetição. Paul Mescal entregou performance que honrou Russell Crowe, sem imitá-lo. Lúcio tem raiva de Máximo, mas herda seu senso de justiça. Mescal capturou o conflito interno de jovem guerreiro, descobrindo verdadeira identidade. Denzel Washington roubou cenas com presença carismática. Macronise é vilão complexo que realmente acredita estar ajudando Lúcio. Washington trouxe humanidade, a antagonista que poderia ter sido unidimensional. Gladiador 2 provou que sequências décadas depois podem funcionar com visão forte. Ridley Scott entregou espetáculo que respeitou o original enquanto contou história nova. O filme celebrou o legado de Máximo passando tocha para a nova geração. A cena final de Lúcio olhando campos de trigo como Máximo sonhava, encerrou o círculo perfeitamente. Paul Mescal canalizou o espírito de Russell Crowe sem vê-lo, conectando-se espiritualmente ao gladiador original. Em 2024, a Paramount Pictures lançou a sequência aguardada por 24 anos. Gladiador 2 arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente, provando que o legado de Máximo permanecia vivo. Dirigido novamente por Ridley Scott, aos 86 anos, o filme trouxe nova geração de gladiadores para as areias de Roma. Paul Mescal foi escolhido para interpretar Lúcio, filho de Lucila revelado como herdeiro do espírito de Máximo. Mescal tinha apenas 28 anos, mas ganhou 20 quilos de músculo puro para o papel. Ele treinou durante 8 meses com gladiadores profissionais, aprendendo combate com espada, lança e tridente. A produção confirmou que Lúcio é filho biológico de Máximo e Lucila, conectando diretamente aos eventos do primeiro filme. Esta revelação explicava por que Máximo olhava Lúcio com tanta ternura no original. Connie Nielsen retornou interpretando Lucila décadas depois. Agora a mãe protegendo o filho adulto. Denzel Washington entrou como Macronês, ex-escravo que se tornou poderoso mercador de gladiadores. Washington, aos 69 anos, trouxe presença magnética ao mentor ambíguo de Lúcio. Ele estudou história de libertos romanos, que alcançaram riqueza e influência. Washington fez questão de performar suas próprias cenas de ação, sempre que possível. Pedro Pascal interpretou Marcus Acacius, general romano que conquistou Numídia capturando Lúcio. Pascal trouxe complexidade moral ao soldado seguindo ordens enquanto questionava a moralidade do império. Sua dinâmica com Mescal ecoava a relação entre Máximo e Cômodo do original. Joseph Quinn e Fred Heckinger interpretaram os imperadores, gêmeos Geta e Caracalla. Os dois atores criaram vilões conjuntos instáveis e cruéis. Heckinger estudou histórias de imperadores romanos loucos, incluindo Calígula e Nero. A dinâmica entre gêmeos governando juntos criou tensão política constante. As filmagens aconteceram em Malta, Marrocos e estúdios na Inglaterra, exatamente como o original. Ridley Scott insistiu em usar mesmas locações para continuidade visual. A produção construiu arena ainda maior que a do primeiro filme, acomodando sequências de batalha mais elaboradas. A batalha naval no Coliseu alagado foi sequência mais ambiciosa, já filmada por Scott. A arena foi realmente inundada, usando 150 mil litros de água. Navios de guerra em escala real foram construídos flutuando na arena. Tubarões CGI foram adicionados digitalmente, mas atores realmente lutaram em água até o peito. Paul Mescal fez suas próprias cenas aquáticas perigosas. Ele treinou natação de combate durante meses antes das filmagens. Mescal quase se afogou durante uma tomada quando a armadura pesou demais, mas dublês resgataram rapidamente. Ridley Scott manteve a tomada no filme por autenticidade visceral. A batalha com rinocerontes foi criada usando CGI de última geração. Porém, Mescal interagiu com rinocerontes mecânicos em tamanho real no set. Os animatrônicos pesavam mais de 2 toneladas cada. A coreografia da batalha levou semanas para ser desenvolvida,
combinando o perigo real com o espetáculo digital. Denzel Washington revelou que improvisou grande parte de suas falas. Ridley Scott permitiu liberdade criativa para atores veteranos. Washington criou Macronis como figura paterna manipuladora, que vê Lúcio tanto como filho, quanto como investimento. Esta ambiguidade moral adicionou camadas ao personagem. A trilha sonora de Harry Gregson Williams homenageou Hans Zimmer e Lisa Gerrard do original. Gregson Williams incorporou temas musicais clássicos reimaginados para a nova história. O tema Now We Are Free retorna em momentos emocionais-chave, conectando dois filmes. Connie Nielsen tinha 59 anos durante filmagens, 24 anos após o original. Ela treinou extensivamente para cenas de ação surpreendentes. Lucilla luta ao lado de Lúcio em cenas que Ridley Scott adicionou no último minuto. Nielsen fez suas próprias acrobacias, provando que heroínas podem ter qualquer idade. A revelação que Lúcio foi escondido na Numídia por Lucilla, para protegê-lo de Roma, criou paralelo poderoso. Assim como Máximo perdeu família, Lúcio foi forçado a viver separado da mãe. Esta simetria temática conectou gerações de gladiadores. Pedro Pascal performou cenas de batalha épicas comandando legiões romanas. Ele estudou táticas militares romanas reais para autenticidade. A sequência de Pascal conquistando Numídia custou mais de 50 milhões de dólares, filmada no deserto marroquino com milhares de figurantes. Joseph Quinn e Fred Heckinger criaram imperadores que faziam cômodo parecer são. Sua loucura compartilhada e paranoia mútua desestabilizaram Roma. Os atores improvisaram muitas interações entre gêmeos, criando dinâmica imprevisível e aterrorizante. Ridley Scott filmou usando câmeras digitais de última geração, combinadas com lentes vintage. Ele queria claridade moderna com textura cinematográfica clássica. O resultado foi visual que honrava a original, enquanto aproveitava a tecnologia nova. A arena do Coliseu foi reconstruída digitalmente com ainda mais detalhes. King 2000. Avanços em CGI permitiram multidões de 50 mil espectadores digitais completamente realistas. Cada rosto foi renderizado individualmente, usando inteligência artificial. O tema central explorou legado e vingança, versus construir futuro melhor. Lúcio luta não apenas pela honra, mas para quebrar ciclo de violência. Esta maturidade temática elevou sequência além de simples repetição. Paul Mescal entregou performance que honrou Russell Crowe, sem imitá-lo. Lúcio tem raiva de Máximo, mas herda seu senso de justiça. Mescal capturou o conflito interno de jovem guerreiro, descobrindo verdadeira identidade. Denzel Washington roubou cenas com presença carismática. Macronis é vilão complexo que realmente acredita estar ajudando Lúcio. Washington trouxe humanidade, a antagonista que poderia ter sido unidimensional. Gladiador 2 provou que sequências décadas depois podem funcionar com visão forte. Ridley Scott entregou espetáculo que respeitou o original enquanto contou história nova. O filme celebrou o legado de Máximo passando tocha para a nova geração. A cena final de Lúcio olhando campos de trigo como Máximo sonhava, encerrou o círculo perfeitamente. Paul Mescal canalizou o espírito de Russell Crowe sem vê-lo, conectando-se espiritualmente ao gladiador original. Em 2024, a Paramount Pictures lançou a sequência aguardada por 24 anos. Gladiador 2 arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente, provando que o legado de Máximo permanecia vivo. Dirigido novamente por Ridley Scott, aos 86 anos, o filme trouxe nova geração de gladiadores para as areias de Roma. Paul Mescal foi escolhido para interpretar Lúcio, filho de Lucilla revelado como herdeiro do espírito de Máximo. Mescal tinha apenas 28 anos, mas ganhou 20 quilos de músculo puro para o papel. Ele treinou durante 8 meses com gladiadores profissionais, aprendendo combate com espada, lança e tridente. A produção confirmou que Lúcio é filho biológico de Máximo e Lucilla, conectando diretamente aos eventos do primeiro filme. Esta revelação explicava por que Máximo olhava Lúcio com tanta ternura no original. Connie Nielsen retornou interpretando Lucilla décadas depois. Agora a mãe protegendo o filho adulto. Denzel Washington entrou como Macronis, ex-escravo que se tornou poderoso mercador de gladiadores. Washington, aos 69 anos, trouxe presença magnética ao mentor ambíguo de Lúcio. Ele estudou história de libertos romanos, que alcançaram riqueza e influência. Washington fez questão de performar suas próprias cenas de ação, sempre que possível. Pedro Pascal interpretou Marcus Acacius, general romano que conquistou Numídia capturando Lúcio. Pascal trouxe complexidade moral ao soldado seguindo ordens enquanto questionava a moralidade do império.
Sua dinâmica com Mescal ecoava a relação entre Máximo e Cômodo do original. Joseph Quinn e Fred Heckinger interpretaram os imperadores, gêmeos Geta e Caracalla. Os dois atores criaram vilões conjuntos instáveis e cruéis. Heckinger estudou histórias de imperadores romanos loucos, incluindo Calígula e Nero. A dinâmica entre gêmeos governando juntos criou tensão política constante. As filmagens aconteceram em Malta, Marrocos e estúdios na Inglaterra, exatamente como o original. Ridley Scott insistiu em usar mesmas locações para continuidade visual. A produção construiu arena ainda maior que a do primeiro filme, acomodando sequências de batalha mais elaboradas. A batalha naval no Coliseu Alagado foi sequência mais ambiciosa, já filmada por Scott. A arena foi realmente inundada, usando 150 mil litros de água. Navios de guerra em escala real foram construídos flutuando na arena. Tubarões CGI foram adicionados digitalmente, mas atores realmente lutaram em água até o peito. Paul Mescal fez suas próprias cenas aquáticas perigosas. Ele treinou natação de combate durante meses antes das filmagens. Mescal quase se afogou durante uma tomada quando a armadura pesou demais, mas dublês resgataram rapidamente. Ridley Scott manteve a tomada no filme por autenticidade visceral. A batalha com rinocerontes foi criada usando CGI de última geração. Porém, Mescal interagiu com rinocerontes mecânicos em tamanho real no set. Os animatrônicos pesavam mais de 2 toneladas cada. A coreografia da batalha levou semanas para ser desenvolvida, combinando o perigo real com o espetáculo digital. Denzel Washington revelou que improvisou grande parte de suas falas. Ridley Scott permitiu liberdade criativa para atores veteranos. Washington criou Macronis como figura paterna manipuladora, que vê Lúcio tanto como filho, quanto como investimento. Esta ambiguidade moral adicionou camadas ao personagem. A trilha sonora de Harry Gregson Williams homenageou Hans Zimmer e Lisa Gerrard do original. Gregson Williams incorporou temas musicais clássicos reimaginados para a nova história. O tema Now We Are Free retorna em momentos emocionais-chave, conectando dois filmes. Connie Nielsen tinha 59 anos durante filmagens, 24 anos após o original. Ela treinou extensivamente para cenas de ação surpreendentes. Lucilla luta ao lado de Lúcio em cenas que Ridley Scott adicionou no último minuto. Nielsen fez suas próprias acrobacias, provando que heroínas podem ter qualquer idade. A revelação que Lúcio foi escondido na Numídia por Lucilla, para protegê-lo de Roma, criou paralelo poderoso. Assim como Máximo perdeu família, Lúcio foi forçado a viver separado da mãe. Esta simetria temática conectou gerações de gladiadores. Pedro Pascal performou cenas de batalha épicas comandando legiões romanas. Ele estudou táticas militares romanas reais para autenticidade. A sequência de Pascal conquistando Numídia custou mais de 50 milhões de dólares, filmada no deserto marroquino com milhares de figurantes. Joseph Quinn e Fred Heckinger criaram imperadores que faziam Cômodo parecer são. Sua loucura compartilhada e paranoia mútua desestabilizaram Roma. Os atores improvisaram muitas interações entre gêmeos, criando dinâmica imprevisível e aterrorizante. Ridley Scott filmou usando câmeras digitais de última geração, combinadas com lentes vintage. Ele queria claridade moderna com textura cinematográfica clássica. O resultado foi visual que honrava a original, enquanto aproveitava a tecnologia nova. A arena do Coliseu foi reconstruída digitalmente com ainda mais detalhes. King 2000. Avanços em CGI permitiram multidões de 50 mil espectadores digitais completamente realistas. Cada rosto foi renderizado individualmente, usando inteligência artificial. O tema central explorou legado e vingança, versus construir futuro melhor. Lúcio luta não apenas pela honra, mas para quebrar ciclo de violência. Esta maturidade temática elevou sequência além de simples repetição. Paul Mescal entregou performance que honrou Russell Crowe, sem imitá-lo. Lúcio tem raiva de Máximo, mas herda seu senso de justiça. Mescal capturou o conflito interno de jovem guerreiro, descobrindo verdadeira identidade. Denzel Washington roubou cenas com presença carismática. Macronis é vilão complexo que realmente acredita estar ajudando Lúcio. Washington trouxe humanidade, a antagonista que poderia ter sido unidimensional. Gladiador 2 provou que sequências décadas depois podem funcionar com visão forte. Ridley Scott entregou espetáculo que respeitou o original enquanto contou história nova. O filme celebrou o legado de Máximo passando tocha para a nova geração. A cena final de Lúcio olhando campos de trigo como Máximo sonhava, encerrou o círculo perfeitamente. Paul Mescal canalizou o espírito de Russell Crowe sem vê-lo,
conectando-se espiritualmente ao gladiador original. Em 2024, a Paramount Pictures lançou a sequência aguardada por 24 anos. Gladiador 2 arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente, provando que o legado de Máximo permanecia vivo. Dirigido novamente por Ridley Scott, aos 86 anos, o filme trouxe nova geração de gladiadores para as areias de Roma. Paul Mescal foi escolhido para interpretar Lúcio, filho de Lucila revelado como herdeiro do espírito de Máximo. Mescal tinha apenas 28 anos, mas ganhou 20 quilos de músculo puro para o papel. Ele treinou durante 8 meses com gladiadores profissionais, aprendendo combate com espada, lança e tridente. A produção confirmou que Lúcio é filho biológico de Máximo e Lucila, conectando diretamente aos eventos do primeiro filme. Esta revelação explicava por que Máximo olhava Lúcio com tanta ternura no original. Connie Nielsen retornou interpretando Lucila décadas depois, agora a mãe protegendo o filho adulto. Denzel Washington entrou como Macronês, ex-escravo que se tornou poderoso mercador de gladiadores. Washington, aos 69 anos, trouxe presença magnética ao mentor ambíguo de Lúcio. Ele estudou história de libertos romanos, que alcançaram riqueza e influência. Washington fez questão de performar suas próprias cenas de ação, sempre que possível. Pedro Pascal interpretou Marcus Acacius, general romano que conquistou Numídia capturando Lúcio. Pascal trouxe complexidade moral ao soldado, seguindo ordens enquanto questionava a moralidade do império. Sua dinâmica com Mescal ecoava a relação entre Máximo e Cômodo do original. Joseph Quinn e Fred Heckinger interpretaram os imperadores, gêmeos Geta e Caracalla. Os dois atores criaram vilões conjuntos instáveis e cruéis. Heckinger estudou histórias de imperadores romanos loucos, incluindo Calígula e Nero. A dinâmica entre gêmeos governando juntos criou tensão política constante. As filmagens aconteceram em Malta, Marrocos e estúdios na Inglaterra, exatamente como o original. Ridley Scott insistiu em usar mesmas locações para continuidade visual. A produção construiu arena ainda maior que a do primeiro filme, acomodando sequências de batalha mais elaboradas. A batalha naval no Coliseu alagado foi sequência mais ambiciosa, já filmada por Scott. A arena foi realmente inundada, usando 150 mil litros de água. Navios de guerra em escala real foram construídos flutuando na arena. Tubarões CGI foram adicionados digitalmente, mas atores realmente lutaram em água até o peito. Paul Mescal fez suas próprias cenas aquáticas perigosas. Ele treinou natação de combate durante meses antes das filmagens. Mescal quase se afogou durante uma tomada quando a armadura pesou demais, mas dublês resgataram rapidamente. Ridley Scott manteve a tomada no filme por autenticidade visceral. A batalha com rinocerontes foi criada usando CGI de última geração. Porém, Mescal interagiu com rinocerontes mecânicos em tamanho real no set. Os animatrônicos pesavam mais de 2 toneladas cada. A coreografia da batalha levou semanas para ser desenvolvida, combinando o perigo real com o espetáculo digital. Denzel Washington revelou que improvisou grande parte de suas falas. Ridley Scott permitiu liberdade criativa para atores veteranos. Washington criou Macronis como figura paterna manipuladora, que vê Lúcio tanto como filho, quanto como investimento. Esta ambiguidade moral adicionou camadas ao personagem. A trilha sonora de Harry Gregson Williams homenageou Hans Zimmer e Lisa Gerrard do original. Gregson Williams incorporou temas musicais clássicos reimaginados para a nova história. O tema Now We Are Free retorna em momentos emocionais-chave, conectando 2 filmes. Connie Nielsen tinha 59 anos durante filmagens, 24 anos após o original. Ela treinou extensivamente para cenas de ação surpreendentes. Lucila luta ao lado de Lúcio em cenas que Ridley Scott adicionou no último minuto. Nielsen fez suas próprias acrobacias, provando que heroínas podem ter qualquer idade. A revelação que Lúcio foi escondido na Numídia por Lucila, para protegê-lo de Roma, criou paralelo poderoso. Assim como Máximo perdeu família, Lúcio foi forçado a viver separado da mãe. Esta simetria temática conectou gerações de gladiadores. Pedro Pascal performou cenas de batalha épicas comandando legiões romanas. Ele estudou táticas militares romanas reais para autenticidade. A sequência de Pascal conquistando Numídia custou mais de 50 milhões de dólares, filmada no deserto marroquino com milhares de figurantes. Joseph Quinn e Fred Heckinger criaram imperadores que faziam Cômodo parecer são. Sua loucura compartilhada e paranoia mútua desestabilizaram Roma. Os atores improvisaram muitas interações entre gêmeos, criando dinâmica imprevisível
e aterrorizante. Ridley Scott filmou usando câmeras digitais de última geração, combinadas com lentes vintage. Ele queria claridade moderna com textura cinematográfica clássica. O resultado foi visual que honrava a original, enquanto aproveitava a tecnologia nova. A arena do Coliseu foi reconstruída digitalmente com ainda mais detalhes. King 2000. Avanços em CGI permitiram multidões de 50 mil espectadores digitais completamente realistas. Cada rosto foi renderizado individualmente, usando inteligência artificial. O tema central explorou legado e vingança, versus construir futuro melhor. Lúcio luta não apenas pela honra, mas para quebrar ciclo de violência. Esta maturidade temática elevou sequência além de simples repetição. Paul Mescal entregou performance que honrou Russell Crowe, sem imitá-lo. Lúcio tem raiva de Máximo, mas herda seu senso de justiça. Mescal capturou o conflito interno de jovem guerreiro, descobrindo verdadeira identidade. Denzel Washington roubou cenas com presença carismática. Macronise é vilão complexo que realmente acredita estar ajudando Lúcio. Washington trouxe humanidade, a antagonista que poderia ter sido unidimensional. Gladiador 2 provou que sequências décadas depois podem funcionar com visão forte. Ridley Scott entregou espetáculo que respeitou o original enquanto contou história nova. O filme celebrou o legado de Máximo passando tocha para a nova geração. A cena final de Lúcio olhando campos de trigo como Máximo sonhava, encerrou o círculo perfeitamente. Paul Mescal canalizou o espírito de Russell Crowe sem vê-lo, conectando-se espiritualmente ao gladiador original. Em 2024, a Paramount Pictures lançou a sequência aguardada por 24 anos. Gladiador 2 arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente, provando que o legado de Máximo permanecia vivo. Dirigido novamente por Ridley Scott, aos 86 anos, o filme trouxe nova geração de gladiadores para as areias de Roma. Paul Mescal foi escolhido para interpretar Lúcio, filho de Lucila revelado como herdeiro do espírito de Máximo. Mescal tinha apenas 28 anos, mas ganhou 20 quilos de músculo puro para o papel. Ele treinou durante 8 meses com gladiadores profissionais, aprendendo combate com espada, lança e tridente. A produção confirmou que Lúcio é filho biológico de Máximo e Lucila, conectando diretamente aos eventos do primeiro filme. Esta revelação explicava por que Máximo olhava Lúcio com tanta ternura no original. Connie Nielsen retornou interpretando Lucila décadas depois, agora a mãe protegendo o filho adulto. Denzel Washington entrou como Macronês, ex-escravo que se tornou poderoso mercador de gladiadores. Washington, aos 69 anos, trouxe presença magnética ao mentor ambíguo de Lúcio. Ele estudou história de libertos romanos, que alcançaram riqueza e influência. Washington fez questão de performar suas próprias cenas de ação, sempre que possível. Pedro Pascal interpretou Marcus Acacius, general romano que conquistou Numídia capturando Lúcio. Pascal trouxe complexidade moral ao soldado seguindo ordens enquanto questionava a moralidade do império. Sua dinâmica com Mescal ecoava a relação entre Máximo e Cômodo do original. Joseph Quinn e Fred Heckinger interpretaram os imperadores, gêmeos Geta e Caracalla. Os dois atores criaram vilões conjuntos instáveis e cruéis. Heckinger estudou histórias de imperadores romanos loucos, incluindo Calígula e Nero. A dinâmica entre gêmeos governando juntos criou tensão política constante. As filmagens aconteceram em Malta, Marrocos e estúdios na Inglaterra, exatamente como o original. Ridley Scott insistiu em usar mesmas locações para continuidade visual. A produção construiu arena ainda maior que a do primeiro filme, acomodando sequências de batalha mais elaboradas. A batalha naval no Coliseu alagado foi sequência mais ambiciosa, já filmada por Scott. A arena foi realmente inundada, usando 150 mil litros de água. Navios de guerra em escala real foram construídos flutuando na arena. Tubarões CGI foram adicionados digitalmente, mas atores realmente lutaram em água até o peito. Paul Mescal fez suas próprias cenas aquáticas perigosas. Ele treinou natação de combate durante meses antes das filmagens. Mescal quase se afogou durante uma tomada quando a armadura pesou demais, mas dublês resgataram rapidamente. Ridley Scott manteve a tomada no filme por autenticidade visceral. A batalha com rinocerontes foi criada usando CGI de última geração. Porém, Mescal interagiu com rinocerontes mecânicos, em tamanho real no set. Os animatrônicos pesavam mais de 2 toneladas cada. A coreografia da batalha levou semanas para ser desenvolvida,
combinando o perigo real com o espetáculo digital. Denzel Washington revelou que improvisou grande parte de suas falas. Ridley Scott permitiu liberdade criativa para atores veteranos. Washington criou Macronis como figura paterna manipuladora, que vê Lúcio tanto como filho, quanto como investimento. Esta ambiguidade moral adicionou camadas ao personagem. A trilha sonora de Harry Gregson Williams homenageou Hans Zimmer e Lisa Gerrard do original. Gregson Williams incorporou temas musicais clássicos reimaginados para a nova história. O tema Now We Are Free retorna em momentos emocionais-chave, conectando dois filmes. Connie Nielsen tinha 59 anos durante filmagens, 24 anos após o original. Ela treinou extensivamente para cenas de ação surpreendentes. Lucilla luta ao lado de Lúcio em cenas que Ridley Scott adicionou no último minuto. Nielsen fez suas próprias acrobacias, provando que heroínas podem ter qualquer idade. A revelação que Lúcio foi escondido na Numídia por Lucilla, para protegê-lo de Roma, criou paralelo poderoso. Assim como Máximo perdeu família, Lúcio foi forçado a viver separado da mãe. Esta simetria temática conectou gerações de gladiadores. Pedro Pascal performou cenas de batalha épicas comandando legiões romanas. Ele estudou táticas militares romanas reais para autenticidade. A sequência de Pascal conquistando Numídia custou mais de 50 milhões de dólares, filmada no deserto marroquino com milhares de figurantes. Joseph Quinn e Fred Heckinger criaram imperadores que faziam cômodo parecer são. Sua loucura compartilhada e paranoia mútua desestabilizaram Roma. Os atores improvisaram muitas interações entre gêmeos, criando dinâmica imprevisível e aterrorizante. Ridley Scott filmou usando câmeras digitais de última geração, combinadas com lentes vintage. Ele queria claridade moderna com textura cinematográfica clássica. O resultado foi visual que honrava a original, enquanto aproveitava a tecnologia nova. A arena do Coliseu foi reconstruída digitalmente com ainda mais detalhes. King 2000. Avanços em CGI permitiram multidões de 50 mil espectadores digitais completamente realistas. Cada rosto foi renderizado individualmente, usando inteligência artificial. O tema central explorou legado e vingança, versus construir futuro melhor. Lúcio luta não apenas pela honra, mas para quebrar ciclo de violência. Esta maturidade temática elevou sequência além de simples repetição. Paul Mescal entregou performance que honrou Russell Crowe, sem imitá-lo. Lúcio tem raiva de Máximo, mas herda seu senso de justiça. Mescal capturou o conflito interno de jovem guerreiro, descobrindo verdadeira identidade. Denzel Washington roubou cenas com presença carismática. Macronis é vilão complexo que realmente acredita estar ajudando Lúcio. Washington trouxe humanidade, a antagonista que poderia ter sido unidimensional. Gladiador 2 provou que sequências décadas depois podem funcionar com visão forte. Ridley Scott entregou espetáculo que respeitou o original enquanto contou história nova. O filme celebrou o legado de Máximo passando tocha para a nova geração. A cena final de Lúcio olhando campos de trigo como Máximo sonhava, encerrou o círculo perfeitamente. Paul Mescal canalizou o espírito de Russell Crowe sem vê-lo, conectando-se espiritualmente ao gladiador original. Em 2024, a Paramount Pictures lançou a sequência aguardada por 24 anos. Gladiador 2 arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente, provando que o legado de Máximo permanecia vivo. Dirigido novamente por Ridley Scott, aos 86 anos, o filme trouxe nova geração de gladiadores para as areias de Roma. Paul Mescal foi escolhido para interpretar Lúcio, filho de Lucilla revelado como herdeiro do espírito de Máximo. Mescal tinha apenas 28 anos, mas ganhou 20 quilos de músculo puro para o papel. Ele treinou durante 8 meses com gladiadores profissionais, aprendendo combate com espada, lança e tridente. A produção confirmou que Lúcio é filho biológico de Máximo e Lucilla, conectando diretamente aos eventos do primeiro filme. Esta revelação explicava por que Máximo olhava Lúcio com tanta ternura no original. Connie Nielsen retornou interpretando Lucilla décadas depois. Agora a mãe protegendo o filho adulto. Denzel Washington entrou como Macronis, ex-escravo que se tornou poderoso mercador de gladiadores. Washington, aos 69 anos, trouxe presença magnética ao mentor ambíguo de Lúcio. Ele estudou história de libertos romanos, que alcançaram riqueza e influência. Washington fez questão de performar suas próprias cenas de ação, sempre que possível. Pedro Pascal interpretou Marcus Acacius, general romano que conquistou Numídia capturando Lúcio. Pascal trouxe complexidade moral ao soldado seguindo ordens enquanto questionava a moralidade do império.
Sua dinâmica com Mescal ecoava a relação entre Máximo e Cômodo do original. Joseph Quinn e Fred Heckinger interpretaram os imperadores, gêmeos Geta e Caracalla. Os dois atores criaram vilões conjuntos instáveis e cruéis. Heckinger estudou histórias de imperadores romanos loucos, incluindo Calígula e Nero. A dinâmica entre gêmeos governando juntos criou tensão política constante. As filmagens aconteceram em Malta, Marrocos e estúdios na Inglaterra, exatamente como o original. Ridley Scott insistiu em usar mesmas locações para continuidade visual. A produção construiu arena ainda maior que a do primeiro filme, acomodando sequências de batalha mais elaboradas. A batalha naval no Coliseu Alagado foi sequência mais ambiciosa, já filmada por Scott. A arena foi realmente inundada, usando 150 mil litros de água. Navios de guerra em escala real foram construídos flutuando na arena. Tubarões CGI foram adicionados digitalmente, mas atores realmente lutaram em água até o peito. Paul Mescal fez suas próprias cenas aquáticas perigosas. Ele treinou natação de combate durante meses antes das filmagens. Mescal quase se afogou durante uma tomada quando a armadura pesou demais, mas dublês resgataram rapidamente. Ridley Scott manteve a tomada no filme por autenticidade visceral. A batalha com rinocerontes foi criada usando CGI de última geração. Porém, Mescal interagiu com rinocerontes mecânicos em tamanho real no set. Os animatrônicos pesavam mais de 2 toneladas cada. A coreografia da batalha levou semanas para ser desenvolvida, combinando o perigo real com o espetáculo digital. Denzel Washington revelou que improvisou grande parte de suas falas. Ridley Scott permitiu liberdade criativa para atores veteranos. Washington criou Macronis como figura paterna manipuladora, que vê Lúcio tanto como filho, quanto como investimento. Esta ambiguidade moral adicionou camadas ao personagem. A trilha sonora de Harry Gregson Williams homenageou Hans Zimmer e Lisa Gerrard do original. Gregson Williams incorporou temas musicais clássicos reimaginados para a nova história. O tema Now We Are Free retorna em momentos emocionais-chave, conectando dois filmes. Connie Nielsen tinha 59 anos durante filmagens, 24 anos após o original. Ela treinou extensivamente para cenas de ação surpreendentes. Lucilla luta ao lado de Lúcio em cenas que Ridley Scott adicionou no último minuto. Nielsen fez suas próprias acrobacias, provando que heroínas podem ter qualquer idade. A revelação que Lúcio foi escondido na Numídia por Lucilla, para protegê-lo de Roma, criou paralelo poderoso. Assim como Máximo perdeu família, Lúcio foi forçado a viver separado da mãe. Esta simetria temática conectou gerações de gladiadores. Pedro Pascal performou cenas de batalha épicas comandando legiões romanas. Ele estudou táticas militares romanas reais para autenticidade. A sequência de Pascal conquistando Numídia custou mais de 50 milhões de dólares, filmada no deserto marroquino com milhares de figurantes. Joseph Quinn e Fred Heckinger criaram imperadores que faziam Cômodo parecer são. Sua loucura compartilhada e paranoia mútua desestabilizaram Roma. Os atores improvisaram muitas interações entre gêmeos, criando dinâmica imprevisível e aterrorizante. Ridley Scott filmou usando câmeras digitais de última geração, combinadas com lentes vintage. Ele queria claridade moderna com textura cinematográfica clássica. O resultado foi visual que honrava a original, enquanto aproveitava a tecnologia nova. A arena do Coliseu foi reconstruída digitalmente com ainda mais detalhes. King 2000. Avanços em CGI permitiram multidões de 50 mil espectadores digitais completamente realistas. Cada rosto foi renderizado individualmente, usando inteligência artificial. O tema central explorou legado e vingança, versus construir futuro melhor. Lúcio luta não apenas pela honra, mas para quebrar ciclo de violência. Esta maturidade temática elevou sequência além de simples repetição. Paul Mescal entregou performance que honrou Russell Crowe, sem imitá-lo. Lúcio tem raiva de Máximo, mas herda seu senso de justiça. Mescal capturou o conflito interno de jovem guerreiro, descobrindo verdadeira identidade. Denzel Washington roubou cenas com presença carismática. Macronis é vilão complexo que realmente acredita estar ajudando Lúcio. Washington trouxe humanidade, a antagonista que poderia ter sido unidimensional. Gladiador 2 provou que sequências décadas depois podem funcionar com visão forte. Ridley Scott entregou espetáculo que respeitou o original enquanto contou história nova. O filme celebrou o legado de Máximo passando tocha para a nova geração. A cena final de Lúcio olhando campos de trigo como Máximo sonhava, encerrou o círculo perfeitamente. Paul Mescal canalizou o espírito de Russell Crowe sem vê-lo,
conectando-se espiritualmente ao gladiador original.